Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos nessa live para ouvirmos alguma coisa, alguma palestra interessante e substituindo as nossas reuniões aqui de São Paulo, da Fraternidade Espírita, e as reuniões lá da Fraternidade Espírita de Boituva. Eu agradeço a todos que estão nos ouvindo e sempre peço que vocês divulguem, falem para mais pessoas para que possam participar. Quanto mais pessoas tiver, mais ficaremos no YouTube. Nós precisamos disso. Abrindo a página de hoje, eu me lembrei daquelas antigas quarta-feiras das décadas de 60, em que Dona Etelvina, quando dirigia a reunião, ela dizia assim: pegue no arado e are a terra, enquanto for tempo. Porque se passa o mês da safra, se passa o mês das chuvas, a terra vai ficar dura e as sementes ao ser jogadas não nascerão. E não terá chuva para fazer brotar as sementes, não terá o vento ajudando, etc., etc., para que depois se dê bons frutos. Então, are a sua terra. Eu acho que tem muito bom a ver com a palestra de hoje, que a Priscila, não vou falar o segundo nome que eu vou errar, lá de Boituva, vai nos falar, vai tecer o comentário, que é uma coisa muito importante para todos nós espíritas, que gostamos de fazer confusão e infiltrar outras religiões, outras seitas no meio da doutrina espírita. Vamos lá, Cristina. Priscila. A Cristina... é Priscila, eu estou errando hoje. A Priscila é médium da casa, é que ela é parecida com uma pessoa que eu conheço. A Priscila é médium da casa, é ativa, ela participa da confecção dos alimentos, participa de bazares dentro com a Juju, ela faz tudo. Então, agora está aí a Priscila, que eu não vou errar o nome, falando sobre a palestra de hoje. Qual o tema, Priscila? Hoje é Desmistificando o Karma e a realidade das leis de ação e reação. Né? Boa noite a todos. Vamos em vibrações de amor, né? Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E vamos, né, falar um pouquinho sobre karma, né? Esse karma que vem confundindo muito as pessoas. O karma, aqui eu até anotei para vocês, o karma é uma palavra do sânscrito, né? E o sânscrito é uma palavra indiana, ela é hinduísta. O sentido dela é muito diferente, assim, da lei de ação e reação. O karma, ele vem do hinduísmo e é muito próximo da lei de Talião. Todos nós conhecemos a lei de Talião, tem na Bíblia e outros vários escritos. Né? A lei de Talião é aquele olho por olho, dente por dente. Onde se você matou, você tem que morrer. Se você cortou o braço, você também vai ter que ficar sem o braço. Essa é a lei de Talião que conhecemos. A lei de ação e reação, ela nos dá a oportunidade de repararmos os nossos erros, digamos assim, né? Erros passados em outras vidas ou até mesmo nessa. Nos dá a oportunidade de fazermos diferente. O karma, ele é muito, muito duro, né? Assim, ele é uma palavra muito pesada e as pessoas hoje em dia confundem muito. Eles estão trazendo dentro do espiritismo, dentro da doutrina, essa lei que para os hindus, eles são muito rígidos nessa parte. Então, eles meio que estão confundindo essa parte de ação e reação, causa e efeito. O karma, ele é muito pesado, né? Os hinduístas, né? Os hindus, eles trazem essa coisa a ferro e fogo, diferente da lei de ação e reação.
A lei de ação, ela nos dá a oportunidade de, não seria consertarmos os nossos erros, mas podemos dizer que sim, vai. Por quê? Porque ela nos dá a oportunidade de repararmos o mal que fizemos, tanto em outras encarnações, como nós acreditamos, né? Muitas igrejas, muitas religiões não acreditam em reencarnação. A nossa doutrina abrange, e muitas outras também acreditam na reencarnação. E ela nos dá a oportunidade de repararmos esses erros. Não é que se eu matei uma pessoa, eu atirei em uma pessoa em outra vida. Não vão tirar a minha vida, não vão me matar da mesma forma. Até porque, se eu tirei a vida de muitas pessoas, nós temos a oportunidade nessa vida de fazermos totalmente ao contrário, salvando vidas. Se em outras eu tirei, nessa eu posso reparar modificando, fazendo diferente. Então, ela nos dá essa oportunidade. É igual quando um exemplo de você brigar, né, com uma pessoa, estarem mal. Você, depois de um tempo, vai refletir. Você vai pedir desculpa a essa pessoa. Isso feito nesta encarnação, neste momento. Você pede desculpa. Se a pessoa aceitar ou não, aí é com ela. O mal, a dor está com ela. Você, depois de pensar, se acalmar, você tem essa oportunidade de ir até a pessoa, de pedir desculpas e começar a agir diferente para não cometer os mesmos erros. Nós temos, graças a Deus, essa oportunidade. Deus é tão bom e maravilhoso que nos dá essa oportunidade de reparação, diferente do karma, que é a ferro e fogo. Sabe aquela coisa do... Eu cortei o braço de uma pessoa, então na outra encarnação vão me tirar o braço também. Não é assim. Se eu cortei o braço de uma pessoa, eu fiz o mal a essa pessoa, hoje eu posso vir como uma pessoa, um ortopedista, sabe? Uma pessoa que vai desenvolver algo para pessoas deficientes, amputadas. Se eu tirei, como eu disse, se eu tirei muitas vidas, hoje eu posso vir como um médico para salvar muitas vidas. Fazer ao contrário, essa é a minha oportunidade. Então, se nós plantarmos, eu até coloquei aqui, se nós podemos mudar o nosso futuro com as nossas escolhas e ações. Isso é uma certeza. O nosso passado influencia no nosso presente para prepararmos o nosso futuro. Influencia. Ele nos influencia, mas ele não comanda. Então depende de mim e da situação. Sempre tem uma situação, mas eu sou responsável pelo que vai acontecer. Eu trago as informações de um passado e avalio hoje. O passado pode ser uma encarnação passada, como pode ter sido o ontem, nesta encarnação, nesta vida. E eu vou programar, me melhorar, evoluir, fazendo melhor. Vai depender sempre de mim. Tudo que plantamos, não tem aquela coisa que fala assim, o que você planta, você colhe? Então, você tem a oportunidade de fazer diferente. Lá no passado, eu plantei algo que não foi legal. Então, eu tenho a oportunidade de reparar esse mal que eu fiz, plantando o bem, plantando o amor, fazendo o melhor sempre. Não é porque eu fiz algo de ruim que eu vou perpetuar nessa dor, nessa culpa. Até porque existe culpa. Ou a culpa é o fruto da nossa consciência. É aquilo que fazemos. É a nossa responsabilidade. A nossa consciência nos cobra. E a gente tem essa oportunidade de nos esclarecer e fazer diferente.
Todos cometemos enganos, todos. Ninguém está livre disso, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Erramos, mas com o passar do tempo, nos arrependemos. Isso vai acontecer, demore anos, demore vidas. Isso um dia vai acontecer, a gente vai querer reparar isso. E da melhor forma. A gente sempre quer tudo da melhor forma. Então, não é porque eu matei, eu arranquei um olho, eu cometi atrocidades que eu vou ter que sofrer essas atrocidades. Na minha consciência fica gravado isso, os meus erros. Então eu sei que para sanar esses erros, para sanar essa culpa, eu tenho que fazer o melhor sempre. Até porque Deus nos deu essa oportunidade. Tem aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, na pergunta 132, fala assim, ó, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Resposta, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Então, eu até anotei aqui, o que é uma expiação? Efeito. Nós estamos falando de causas e efeitos. Estamos falando de lei de ação e reação, né? Destino. Muitos falam em destino. Ah, mas o meu destino é sofrer. Ah, mas o meu destino é passar fome. Ai, porque eu não tenho sorte, porque... Gente, destino, nós podemos mudar o nosso chamado destino. Como? Trabalhando no bem. É isso, e a gente pode mudar isso. Está escrito que quem plantou tem que colher. Então, vamos plantar outras coisas. Vamos regar outras coisas para colhermos coisas boas. Como eu disse, todo mundo erra. Todos, né? O nosso futuro está aí. O nosso futuro está presente. E depende de nós fazer diferente. Então, precisamos parar com essa coisa de karma. Karma é muito pesado. Ninguém veio nessa vida para sofrer. Ninguém está aqui neste planeta abençoado por Deus que o criou para sofrer. Nós cometemos os erros, mas Deus também nos dá a oportunidade de sanarmos esses erros. Então, não é ferro-fogo. Precisamos parar com isso. Precisamos parar de misturar as coisas. Certo? Então, vamos prestar atenção, vamos fazer o melhor. Vamos seguir adiante. Nossa, se eu desembestar aqui, vou mais com calma. E precisamos tomar cuidado com o nosso linguajar, com o que falamos, porque palavras são jogadas ao vento, como nossos antigos avós diziam. E coisas jogadas ao vento vai longe, chegam longe. Temos que tomar muito cuidado. Você está plantando, falando. Você está plantando, sentindo. E as suas ações podem ser mudadas com isso. Hoje, com o passar dos anos, nós vamos ficando mais experientes, vamos falar assim. Nós vamos ficando mais experientes e a gente vai tendo uma consciência melhor das coisas. Apesar que os jovens hoje em dia, é aquilo que eu falo, eles têm que ter uma base. Os jovens precisam de uma base. Eles não devem, não podem e não devem ficar... Deus dará, faz o que quer, quando você decidir o que você quiser ser, você vai ser. Não. Tem que ter, eu sou evangelizadora, né? Amo demais a evangelização infantil. Então, eu tiro isso pelos meus filhos. Eles têm que ter a base, ser direcionados, aí depois, quando começarem a caminhar, porque eles vão, e nós temos o dever de soltá-los para eles caminharem, viver a vida deles. Mas se eles têm a base, eles vão ter uma consciência maior do certo e do errado. Então, a plantação dele, o que ele plantar, nós regamos.
É aquilo que eu falo, estamos regando desde pequeno. E a nossa colheita, eu estou dando os filhos como um exemplo, a nossa colheita com os filhos vai ser, graças a Deus, benéfica da melhor forma, porque a gente plantou a semente, regando durante os anos, para eles poderem caminhar. Então, a nossa parte está aí. É óbvio que erramos querendo acertar, né? Principalmente nós como os pais. Não só os pais, tem os avós que criam, tem os tios que criam também. Mas procurem dar uma base para esse ser, para essa criatura que está começando, que está caminhando. Porque quando se tem base, se caminha no melhor. A consciência é outra. Por isso que eu falei que a geração que nós temos que dar importância aos que os nossos avós, os mais antigos, falavam. Mas as criaturas de hoje, os seres de hoje, graças a Deus, eles estão caminhando, já estão tendo uma consciência melhor. Não é só coisa ruim. As pessoas costumam ver muito o que não é bom. Crianças em praça, balada. Mas, gente, não é só isso. Porque o que aparece é isso. Mas tem muita coisa boa por trás. As crianças de hoje em dia são muito espertas, são muito, dinâmicas. E essa é um exemplo da plantação. Karma. Vem falar, essa criança é assim porque é o karma dela, ela vai viver nessa vida mundana, ela vai, ser vagabundo, coisas assim. Não, gente, vamos plantar direitinho para se colher direitinho. Não existe karma. Karma, não tem. Karma, para nós, vejam bem, nós que estamos dentro dessa doutrina, não existe karma. É uma coisa, karma é efeito, é muito parecido com a lei de Talião. Então, é muito pesado. Deus é maravilhosamente justo, bom, muito bom, maravilhosamente bom. Então, nos dá a oportunidade de nos melhorarmos, de nos refazermos. Então, nós precisamos começar a estipar. Na codificação, não existe karma. Você pode procurar, não existe. Em nenhum dos livros da codificação, não tem. Nas revistas espíritas, não existe karma. Existe ação e reação, causa e efeito. E que todos nós, que quando adentramos na doutrina, é uma das primeiras coisas. Primeiro aprendemos quem é Deus. E logo, por que estamos aqui, e aprendemos logo em seguida, aprendemos sobre causa, efeito, lei de ação e reação, atitudes, consciência. Então, devemos prestar muita atenção em como agimos, como falamos, porque se eu quero um karma para mim, são palavras. Eu estou chamando essa coisa pesada para mim. Então, vamos tornar as coisas mais leves, mais conscientes, que a gente caminha no bem maior. Deixa eu parar, que o Yuri já ia levantar a plaquinha. Eu até esqueci de levantar. Faltam 3 minutos. Então eu estou dentro do prazo. Sim. Vai falar mais alguma coisa? Pode falar. Não, acho que deu bem para o pessoal entender, né? Eles precisam desmistificar que uma coisa está relacionada com a outra. E por isso que eu bati muito nessa tecla de karma ser aquela coisa pesada, a ferro e fogo. Não tem isso. Deus como é bom. É muito bom desmistificar mesmo, porque fica, o karma do meu marido, a minha mulher é meu karma, o meu parente é meu karma, os médios são meu karma. Isso daí não existe, não é mesmo? É bom tirar mesmo, acabar com isso, porque se tornou um palavreado, um adjetivo que a gente usa para todo mundo. Todo mundo. Sim. Tudo que não é bom, a pessoa usa karma. Exato. Há perguntas, Yuri? Sim. Antes da gente começar, inclusive a primeira pergunta é do Igor Fernandes. Eu não lembro se ele é do Paraná ou de Santa Catarina. Tem aquele caso que você pediu para eu te lembrar, para falar sobre o diretor do centro, os passos. Igor.
Se você quer responder para ele primeiro essa parte, Osmir, ou você deixa para o final? Não, quero deixar um abraço. A nossa casa está aberta para você com todo carinho aqui em São Paulo. Quando vier, venha nos visitar. E um abraço a todas as pessoas que você tem aí que estão nos ouvindo. Divulgue bastante. Agora vamos à sua pergunta para a Priscila. Abrir para os íntimos. Vamos lá. Ele questiona, ele colocou a pergunta antes dela comentar, mas foi justamente isso. O karma, ele é do espiritismo ou vem do hinduísmo? Do hinduísmo, né? Como eu disse, ó, o karma ele é do hinduísmo. É uma coisa que muito rígida, porque eles são, né, a ferro e fogo. Eles são assim assado, os hindus. Então, como eu disse, na codificação não existe karma, existe expiação. Como eu disse, expiação é o quê? Né? É efeito. Então, deixa eu só falar uma coisinha, as pessoas, eles confundem muito essa coisa de expiação, ai, como se fosse sofredor, ai, eu tô expiando essa minha vida. Gente, não é sofrimento, expiação é um modo de dizer, expiação é um efeito, não, parem com isso de que, ai, minha vida, mas eu estou nessa vida para expiar essas minhas provas. Parem com isso, sejam leves. Todos estamos aqui por algo. Se nós fôssemos espíritos puros, não estaríamos, né? Não estaríamos mais aqui na Terra encarnados. Estaríamos em planos melhores, ajudando num bem comum até outros lugares a se desenvolverem como a Terra. Se estamos aqui, vamos aproveitar a oportunidade de evolução, a oportunidade de um recomeço, para um dia estarmos juntos, né? Porque nós estamos aqui para quê? Para sermos espíritos puros, como Cristo, né? Como tantos outros que existem, vários Cristos, né? Vários Cristos, assim, que eu quero dizer, Cristos é ungido. Vamos esclarecer Cristos. Ungido. Cristos quer dizer ungido. Ser pessoa ungida, de luz, abençoada. Olha, se vocês procurarem nas obras de Kardec, em todas, vocês não verão momento algum falar sobre a palavra karma. É verdade. Karma está embutido no hinduísmo, está no budismo um pouquinho diferente, a explicação do karma do budismo. Não cabe hoje estar explicando isto. Uma outra programa a gente poderá fazer, convidar até alguém para falar sobre isto, né? Mas a Priscila tem toda a razão dessa explicação. E veja, se tivesse essa expiação, foi colocado para a humanidade isso, sabe? Até para segurar um pouquinho a humanidade. Mas com a expiação se açoitavam. Por exemplo, se eu estivesse aqui bem, mas a Priscila, que é nossa médium lá de Boituva, estivesse fazendo coisa errada, eu ia me açoitar, bater nas minhas costas por causa dela, mas nunca. Então, não existe isso, não é mesmo? Vamos lá. A Márcia, ela pergunta, no mundo de regeneração, como ficará a reparação dos nossos erros? Como estamos? Reparando, até sermos capazes de, como eu disse, nos tornarmos seres puros, porque da regeneração teremos o quê? Um mundo feliz. O mundo feliz já é um outro grau, é um grau que já tem a felicidade, as coisas são mais serenas, até chegarmos a sermos ascensionados, espíritos puros. Então, a reparação sempre vai haver, né? A turma pensa que a regeneração vai ser um lugar só de bênçãos, anjinhos tocando harpas, pessoas maravilhosas. Gente, a regeneração é um pouco melhor, assim, existe coisa assim, o mal, existe coisa errada, não tão no grau igual temos em expiações e provas, igual estão tendo hoje,
né? Mas já está melhorando. Se as pessoas começarem a perceber que o que acontece? O mal, o que é ruim, ele aparece para quê? Né? Ele aparece para dar aquela alavancada, aí que se extirpa tudo que tem de mal e sereniza novamente. Então, é um grau menor, mas vai continuar até todos estarem estabelecidos num grau que possamos passar para um outro nível. A regeneração não é um lugar de santos. As pessoas precisam entender que a regeneração não é lugar de santos, de pessoas puras, divinas. Não. Eles confundem demais, né, Osmir? Não tenha dúvida. É aonde, na regeneração, é onde a gente vai mais procurar as coisas que estão erradas para a gente se acertar. Depois da regeneração, vem os mundos felizes. E depois vem sublimação, depois vem outros. Mesmo nos felizes, nós temos que sentir a responsabilidade, ainda há a cobrança da ação e reação. Eu me lembro que num dos livros de André Luiz, não é cobrança íntima, né? Dois espíritos já estavam para alcançar o voo para a sublimação, já ia perder até a forma perispiritual, né? E, de repente, levantaram a ficha deles e viram que havia uma pontinha que eles fizeram lá na época de José, antes de Moisés. Aquilo foi uma confusão, eles tiveram que voltar, resgatar aquilo lá, reencarnaram, para depois seguir à frente. Então, tem sempre essa possibilidade da reencarnação, de ação e reação, é para que a gente se limpe, tome aquele banho na reencarnação do nosso espírito. A reencarnação significa aquele banho para provas e expiações de caco de telha. De regeneração, nós vamos usar o Bombril, o Palinha Zero, e outro já vai o Bombril, que é mais suave, vai indo. Mas a gente vai, mas vejam bem, nós escolhemos as nossas situações e quando estivermos firmes, como a Pri falou. É isso mesmo. O Ricardo, ele pergunta: cada ação tem uma reação. O que devemos realizar para mudar a reação do não? Pois algumas pessoas faz a maldade e só quer o bem. Faz a maldade só querendo o bem. Então ele quer fazer o bem mesmo? Não. Porque se você quer fazer o bem, como você vai fazer o bem fazendo o mal? Ele fala então, que a pessoa faz a maldade, mas só quer receber o bem. Ah, entendi. Mas isso daí tem muito. É aquela coisa de fazer algo esperando algo em troca. Então, a pessoa que vai arcar com as consequências. Pode não ser hoje, como a gente costuma dizer. Então, às vezes, ela está num processo de ser beneficiado, sabe? Aquela pessoa, eu sou beneficiada, eu faço, beneficio, me beneficio. Uma hora isso vai parar. E a hora que vir à tona, como será a consciência? Se não for nessa, será em outra. Pois, como disse o Osmir, aquele banhinho vai ter que ser dado. O banhinho lá vai ter que ser dado. Uma hora vai ser cobrado isso dele, né? E ele por si só, a pessoa por si só, ela vai ter que eu costumo dizer assim, não há mal que dure para sempre. Não há o que seja oculto que nunca seja mostrado. Porque uma hora vão perceber e vão acabar, sabe, afastando. A pessoa vai ficando de lado, vai ficando. Pode ser com 20, com 30, com 40 anos. Sabe aquela coisinha do mundo dá voltas, o mundo gira? Isso sempre acontece. Oi? O mundo gira. E como o mundo gira, uma hora vai dar a volta, sabe aquele 360, que vai cair na pessoa. Não tem como.
De alguma forma, a realidade vai ser estampada para a pessoa. Por enquanto, ela está só recebendo, mas uma hora ela vai ser cobrada. Foi a época que existiam as indulgências. Isso. A gente fazia mal para todo mundo e comprava uma indulgência. Ou então, quando desencarnava, aqui no Brasil teve muito disso por causa da escravidão, comprava um pedacinho lá, quanto mais perto do altar, mais purificado ele estava. Então ia desencarnar e enterrava dentro da igreja. Só que chegava do lado de lá, a turma dos ex-escravos que estavam desencarnados e outros mais, estavam todos esperando eles lá na porta da igreja, aqui dentro. Sim. Uma hora é cobrado, se não for desse lado... Até hoje eu doutrino. Eu acredito. Sabemos, né? Porque 100 anos, 100 e poucos anos é muito pouco para se acertar tudo, viu? Para acertar ação e reação. É muito importante a gente tomar cuidado com as ações e reações, e para acertar essas coisas erradas que a gente faz, levam 600, 700 anos. Por aí, viu? Por aí. Depois eu falo, eu explico por quê. Vamos lá, Yuri. Alice, ela pergunta: como a lei de causa e efeito influencia em nossas vidas? Em tudo. A lei de causa e efeito é toda hora. Ela influencia em tudo na nossa vida. Porque se eu faço coisa ruim, o que vai acontecer? Ela vai colher algo bom? Se ela está com maledicência, fazendo fofoca, falando dos outros, o que vai acontecer? Uma hora isso é descoberto. Tem pessoas, dando um exemplo da fofoca, que vão tirar as satisfações, que vão querer saber se isso é verdade, está acontecendo. Outras vão deixar de lado. Sabe? Isso vai voltar. Lei de ação e reação é tudo na nossa vida. Somos direcionados. Aqui no livro dos Espíritos estava falando isso. Eu acabei de ler. É a nossa vida. Estamos aqui para nos melhorar, ajudar a melhorar o próximo e um planeta inteiro. Porque a gente não vive sozinho. Então, ação e reação é tudo em nossa vida. Por isso que devemos tomar cuidado com palavras, com pensamentos, porque não são só palavras. Pensamentos contam muito mais, vocês não imaginam. Né? Porque tem os nossos amiguinhos do lado de lá que a maioria nos influencia e muito, tanto bem como mal, né? Digamos assim. Então, precisamos nos atentar nos nossas ações, porque ação, gente, é ação. É você estar ali constantemente, né? Ação, reação, é como você reage àquilo que te fizeram. Ação é o que você faz. Reação é como age, até como você reage ao próximo. Então, a nossa vida é feita de ação e reação. E as causas são os efeitos daquilo que fazemos. Muito bem. Yuri? Osmir, você me permite fazer um comentário muito breve? Sim. Não sei o que é. A espiritualidade me permite? Sim. Eu gostaria de mandar um recado a uma irmã, em que já recebeu inclusive um recado e anda tendo atitudes muito feias. Eu acredito que ela possa muito bem se espelhar e aprender, já que ela faz parte do nosso Instagram e do nosso Facebook, e tentar tirar os ensinamentos que é passado e encontrar paz em vossa vida, porque o caminho que segue, o caminho e as coisas que anda querendo implantar, não é o caminho correto e verdadeiro. Isso só vai trazer mais complicação para a sua vida. Tá ok, irmã? Vamos continuar. Aprovado. Vamos lá, que Deus a abençoe. Assim seja. A Juliana, ela pergunta: nós nos esquecemos de agradecer por ter as nossas provas, porque essa é a nossa melhor encarnação
depende só de nós escolher qual a forma de passar. É um comentário que ela fez sobre isso que você estava falando, né? O Igor, ele pergunta, você acha que para os exilados de Capela, o exílio era uma ação e reação? Sim, é aquilo que eu falei, ação e reação está em tudo. Lá eles estavam, né? Quem leu Exilados de Capela sabe que eles estavam em transição de mundo de regeneração para um mundo feliz. O que os trouxe? Por que foram exilados? Egoísmo, orgulho, maledicência, né? Eles vieram reparar aquilo que eles estavam fazendo. Então, se ali eles já não se encaixavam mais, assim como muitos de nós aqui. Tem alguns que ainda estão tão barbarizados, alguns espíritos tão barbarizados, tão ainda naquela, vamos dizer assim, sabe a Terra plana? Alguns que ainda acham que a Terra é plana, são espíritos que estão reencarnando agora, que ainda têm esse limiar, essa convicção daquela época. Mas eles tiveram, graças a Deus, essa oportunidade de estarem aqui para aprender, porque nós estamos aqui para aprender a convivência, para aprender a sermos melhores, aprender a amar uns aos outros, coisa que não fazemos. Mal e mal a gente ama os nossos familiares. Imagine o próximo ali da esquina, não é? Então, Exilados de Capela é um exemplo daquilo que acontece no orbe. Não é só no orbe terrestre, no orbe de Capela, no orbe em geral. Então, vamos falar universo. É só um exemplo. Não é só Capela, não é só planeta Terra, não é só agora novos que estão surgindo. São vários e vários. Quem aqui não se adaptar para a regeneração, depois para mundo feliz, vai estagiar em outro lugar. Vai aprender também. Uma hora vai. Você acha que Cristo virou Jesus de um dia para o outro? Esse ser abençoado e maravilhoso? Não. Foram milhares, milhares, milhares e milhares de tempo, assim como nós. Por isso que ele veio aqui dar esse exemplo para a gente. Olha, meus irmãos, como ele falava, eu estou aqui para ser exemplo, para vocês entenderem que vocês podem, vocês conseguem. E o que nós estamos fazendo? Estamos caminhando no passo da formiguinha, mas estamos. Já é um grande começo. 2000 anos? O que é 2000 anos para quem é eterno? E como disse a Ju, nós devemos... Eu tenho uma amiga que sempre fala assim, a Célia, hoje eu sou a melhor versão de mim mesma. Essa aqui, Priscila, é a melhor versão do que as outras vidas. Graças a Deus. Vamos lá. A Kátia, ela pergunta, quando a pessoa erra por ignorância, a reação é mais amena? Olha, eu acho assim, ela tem a oportunidade, como eu falo, de sanar esse erro. Às vezes aquela pessoa, vamos supor, tem o ignorante de conhecimento, tem o ignorante que não queria ter feito, fez por um ato que de repente para ela, sabe, tipo, nunca imaginei que ia acontecer isso, mas ela vai ter. Não tem amenizar. Tem o que você vai plantar dali para frente. Então, por isso que eu falo. Todos nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Isso está nato em nós. Então, dizer que a gente não sabe que estamos prejudicando alguém, sabe? Só se a gente estiver totalmente fora de ação. Aí sim, vamos analisar mais. A próxima. Só um momentinho. As perguntas eram essas. Eu queria lembrar uma coisa que você estava falando. Por que às vezes para a gente se acertar de ações que a gente fez no passado,
em reações no hoje leva tantos anos, tantos séculos às vezes. Veja, eu sou o culpado por ter tirado a vida de um fazendeiro, meu amigo, de uma fazenda, suposição, claro, de uma fazenda vizinha, porque eu roubei terras dele e continuei roubando. E com aquilo lá, ele se tirou, a família se perdeu, ficaram desesperados. Os filhos eram pequenos, cada um foi para o seu lado, ficaram numa mendicância tremenda. Só que aqueles filhos tinham um plano de vida. Quando eles se encarnaram, eles foram na Câmara encarnatória. Um seria engenheiro, outro advogado, outro médico, outro artista, e vai por aí afora. Eu lesei não só o fazendeiro, a esposa que perdeu o marido e os filhos se revoltaram, cometeram karmas. Não. Ação em cima de uma reação do futuro. Eu sou responsável. Então eu vou ter que voltar quando eu estiver preparado, que começar a me dar um remorso tremendo dentro de mim, porque a rebeldia não mostra. Nem aqui, nem do lado de lá. Aqui a gente esquece. Do lado de lá, abafa, vai parar no umbral e não quer saber de encarnar. Não quer mesmo, porque sabe que vai enfrentar não os aleijões, as desfigurações. Isso são encarnações compulsórias. Eles vão se reencontrar com pessoas que eles afetaram. Eles fogem, mas chega um dia que tem que vir. E volta-se para quê? Eu tenho que voltar, eu tenho que fazer às minhas custas dinheiro, trabalhar, comprar terras, para dar para aqueles que eu prejudiquei, que vieram como meus filhos agora, dar tudo para eles que eu tirei no passado. Aquela esposa que eu lesei, eu vou ter que receber. E às vezes ela vem cheia de mágoas e a gente não sabe por quê. Aí, depois que eu dei tudo para eles, eles também vão ter que estudar. Eu vou ter que passar os estudos para eles. Cada um eu vou custear e vou fazer o melhor. Isso está na lei da ação e reação. Não é só essa, não. Eu dou um tiro, eu vou nascer sem braço. E os outros que estavam em volta? E os que pertenciam ao plano familiar? E às vezes entra até neto nisso, viu? Até neto. A gente tem que ressarcir tudo isso. Por isso que leva-se tempo. E Deus nos deu a lei da reencarnação para um resgate, entre aspas, um conserto. A Nereide não quer resgate. Um conserto de vida. Sabe o que vai acontecer? Leva-se séculos. Imagine que vai acumulando um em cima do outro. Um em cima do outro. Por isso que nós somos, graças a Deus, eternos e vamos ter que resgatar o mundo afora. Se nós estamos também, estamos entrando em regeneração, graças a Deus. Graças a Deus, agora a responsabilidade é maior. E outra, não é porque estamos entrando em regeneração que viramos santos, pelo contrário. Agora é que vai fluir tudo aquilo que fizemos. Se vocês pegarem as páginas da história, não tem coisa bonita. É muito pouco de bonito. Pega Roma, só tem matança, só tem esse envenenamento, não sei o quê. O Egito só tem chicotada, carregar pedras e não sei o quê. Vai lá na Grécia, tem a parte bonita da democracia, não sei o quê, as poesias, não é? Mas também tem matanças até dizer chega. Posses de terra. Vai para os lados lá de cima, os germânicos e aquelas coisas todas. E o que teve? Sempre matanças e matanças e matanças e matanças. Então a humanidade está crescendo. Está crescendo, está crescendo. E antes que venha uma pergunta, eu vou fazer para... Escuta. Está acontecendo esse Covid-19. Vai ser aproveitado esse conflito todo, essa dor que a família está passando, e mesmo nós que não perdemos também estamos com dor por causa dos outros, vai ser aproveitado no nosso karma? Eu fiz de propósito só para ver o que você ia falar. Karma não. Da nossa lei de ação.
Na nossa lei de ação e reação, sim, tudo é aproveitado, a lei de Deus. Agora, karma não. Exatamente. Mas vai ser aproveitado? Sempre se aproveita. A espiritualidade aproveita de tudo. Deus aproveita de tudo. É um aprendizado para todos nós. É uma ação que o homem causou. E a natureza, né, assim, o planeta Terra, digamos assim, nós, seres humanos, estamos reagindo. É uma reação ao que nós mesmos causamos. Então, está na hora da gente acordar, prestar atenção, fazer o melhor. Porque está aí também incumbida a lei de ação e reação. A lei de causa e efeito. Um conhecido meu, um parente meu, que vai fazer agora 80 anos, ele disse assim para mim, sabe, até janeiro, agora como eu estou chegando nos 80, tá bom, eu vou pintar o caneco, eu vou aproveitar tudo, eu vou viajar para a Europa, eu vou fazer não sei o quê, ele pode, né? Aí veio o coronavírus. Aí ele começou a pensar, e ele falava comigo hoje, olha, essa recolhida que eu tive que fazer me deu o que pensar. Eu agora estou rememorando toda a minha vida. O que eu ia fazer na Europa nessa hora? Que eu já uso bengala, já uso não sei o quê, tenho hérnia de disco, mas não sei o quê. Eu tenho que fazer coisas diferentes. Eu tenho que pensar, tenho que ajudar meu próximo. Então, até essa parte de recolhimento, dá tempo da gente pensar mais, viu? Sem revoltar. Então, Yuri, nós temos só 5 minutos. Tem alguma pergunta ainda? Tem uma última pergunta aqui, só para finalizar. A Geisa, ela pergunta, é imposto para o indivíduo a reencarnação ou ele tem o livre-arbítrio de não querer reencarnar? Depende. Nós temos o livre-arbítrio até onde não nos prejudique e não prejudique o outro. A partir de então, nós temos um livre, eu costumo sempre brincar que nós temos o livre-arbítrio até um certo ponto. A reencarnação, sim, muitas vezes acontece de ser compulsória. Existe, acontece. Então, o livre-arbítrio, temos o livre-arbítrio, mas até um certo ponto, né, Osmir? Que não prejudique ninguém, que não atrapalhe ninguém. Porque às vezes acontece, né? De estarem atrapalhando, então tem que prestar atenção. Olha, rapidinho que está dando tempo, hoje por menos de 100 anos a gente não volta. Até acho que 100 anos está sendo pouco. Sabe por quê? Controle da natalidade, ninguém quer ter filhos. E agora com esse processo virótico, agora que ninguém vai querer ter filhos mesmo para perdê-los, né? É a cabeça do humano, do encarnado. Bem, não é imposto. E é nós que sentimos. O remorso vem de um jeito, mas às vezes a gente é rebelde. Tem espíritos lá na região mais umbralina que estão desencarnados há 500, 600 anos. Só que quando eles começam a perder o perispírito, a forma do corpo, e se tornarem em criaturas horrendas, aí não tem jeito mesmo, vem a encarnação compulsória. Isso é um tema ótimo para uma das próximas palestras. A reencarnação. Muito bom. Quem será que vai falar? Vocês tiveram uma ideia, fizeram uma cotação, quem vai falar na próxima semana, na terça, na sexta-feira? Vamos pensar. É um ótimo tema, reencarnação. Indica. Oi? Indica alguém. Indicar alguém? Nossa. Eu acho que quem falaria bem seria a Marina, né? A Marina. E você, Yuri? Olha, eu acho que a gente pode começar a colocar algumas pessoas, apesar de não ter muita intimidade com as palestras, mas que poderia estar começando a fazer.
Eu queria fazer um convite. Eu estou vendo essas pessoas de fora que estão aí participando bastante da nossa live, como esse Igor. Quem mais tem? O Alexandre, que aparece sempre, que acho que é o filho da Luísa. Quem mais que aparece sempre? Tem o Lair, tem Jussara, tem a Sônia. Não, mas pessoas que a gente não conhece estão aparecendo. Igor, você não quer falar sobre a reencarnação, não? Já que você está nos ouvindo? Por que não? Entre em contato com a gente. Isto. Olha, as despedidas rápidas da dona Pri. 2 minutos. Bom, agradeço por tudo, pela oportunidade mais uma vez. E venho convidar a todos, né, para curtir, compartilhar, estar aqui seguindo a página. Gente, é muito bom. Se vocês soubessem, palestra é muito bom. A gente estuda muito. Yuri? Obrigado a todos mais uma vez. E nos vemos aí na sexta-feira, nesse mesmo horário, às 8h30 da noite. O meu abraço a todos. E quem será que vai fazer a prece hoje? O Pedro está aí? A gente convidava ele? Não dá tempo, tem que ser rapidinho. Tem mais 1 minuto. Então vai. Ô, Roberta, faça daí. Tu tá de pijama? Tô! Faça daí mesmo, que ninguém vai te ver. Não precisa aparecer. Tá bom, então vou falar, mas não vou aparecer porque eu tô de pijama. Então, agradecemos ao nosso Deus, a nossa espiritualidade, por estar sempre nos orientando, nos oferecendo a oportunidade de estarmos juntos, mesmo estando longe, de estarmos sempre recebendo as bênçãos, palavras que nos ajudem a seguir a semana, a iluminar a nossa mente, e que tenhamos uma ótima semana a todos, e até a próxima sexta-feira. Que assim seja. Muito bem, muito bem. Olha, eu aprendi Espiritismo com Etelvina, com os livros, claro, e com João Gigel. E João Gigel foi uma criatura maravilhosa. Ele nos dizia, o Espiritismo também é para se ter alegria, brincar um com os outros. O Espiritismo de cara tonha, de cara feia, vai todo mundo fugir. Já chega que a gente já fugiu tantos séculos de outras religiões. Então, vamos brincar dentro do limite, que é tudo muito bom. Tá bom? Um abraço a todos. Boa semana a todos. Até logo.